Foi, pode ir. Então vamos lá. Queridas confreiras, confrades, o ano que passou, o ano de 2020, foi um ano desafiador para a humanidade terrestre, um ano muito difícil para todos nós, mas também foi um ano que nos deixou com uma expectativa muito grande para 2021. Mais ainda, uma esperança muito grande em 2021. Então, eu acho que sempre vai ser tempo de se desejar um feliz ano novo. Em nome dessa esperança que nós estamos alimentando agora, eu desejo a todos um feliz ano novo. E nós vamos começar esse nosso trabalho da noite trazendo um vídeo muito interessante que tem muito a ver com o desenvolvimento do nosso trabalho. Eu vou passar ele agora para vocês, depois o Sander vai entrar com a nossa prece. Vamos ao vídeo, então. Demora um pouquinho a entrar, mas entra. Sem som.
Você tem que habilitar o som. Você tem que habilitar o som, a música não está saindo. Ah, amor, eu nem sei como é que faz isso. Só o vídeo. Eu não conheço esse programa. Sérgio, nós estivemos sem som, segundo informações que eu recebi aqui, mas, de qualquer sorte, eu passo a palavra para você fazer, então, a nossa prece inicial. Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez agradecidos pela oportunidade, rogando a Ti, Mestre, que possa nos envolver, nos amparar, envolver o nosso companheiro que irá fazer a explanação da noite de hoje, que ele possa ser amparado pelos mentores da nossa casa e pelo seu anjo guardião, para que possa trazer para a gente o melhor ensinamento possível, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, antes de eu voltar a palavra aí para o Júlio, eu quero pedir desculpa aí a vocês, porque eu simplesmente esqueci de falar para o Júlio que tinha que habilitar o som, e não tinha como eu falar com ele aqui no Zap, porque ele estava lá ligado lá na parada, então a falha foi minha, aos pés do monte com o Tim e Vanessa. Se vocês não conhecem, depois vocês podem ouvir o áudio, dá para ver a legenda embaixo com a letra, mas não foi a mesma coisa. Então eu peço desculpas aí a todo mundo que não pôde ouvir, que eu também não estava ouvindo, mas não tive como falar com ele. Eu até mandei um zap aqui para a Jaqueline, para a esposa dele, para avisar ele, mas eu esqueci de falar para ele como é que habilita o som. Então ele não tinha como habilitar, porque ele não sabe, aí não teve como, eu não tenho como habilitar daqui. Mas vamos lá, vamos seguir, eu vou chamar o Júlio aqui de volta, para ele dar seguimento aí ao trabalho. Então, Júlio, vamos lá. Com você. Antes da gente começar, então, eu preciso aprender a habilitar o som, porque eu tenho outros vídeos para passar durante o desenvolvimento do nosso trabalho. Rapaz, aí eu nunca fiz isso de habilitar som também. Eu não perguntei como é que faz. Tá vendo, gente? O que dá a gente querer se meter nas paradas que a gente não sabe? Vê se você consegue aí com os universitários, enquanto a gente vai desenvolvendo aqui, então. Tá bom? Se alguém souber aí, por favor, eu vou mandar um zap aqui para os meus universitários. Mas é assim mesmo, vai assim mesmo. Então, vamos lá, né, Sandra? Vamos lá. Meus amigos, é uma alegria muito grande, né, estarmos reunidos em nome do Mestre para tratarmos do legado maravilhoso que ele deixou para nós, que é a sua doutrina de amor. Estarmos reunidos nesse ambiente virtual com amigos do Bezerra é uma honra muito grande para mim. Então, como introdução dessa nossa conversa, vale lembrar que, segundo o memorável espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, difundidas as primeiras claridades do Evangelho, os homens de bem mostraram-se empolgados e ávidos por darem contribuições na construção do reino de Deus. Os discípulos de Jesus eram interpelados a todo tempo, com solicitações de explicações e certo dia, um pequeno grupo de infortunados, segundo Humberto de Campos, procurou Levi na sua confortável residência, buscando explicações acerca de como poderiam melhor se adequar para contribuir com a magnânima obra do Divino Rabi. Afinal, ele havia assegurado que o novo reino congregaria todos os corações sinceros. E eles se apresentavam
para oferecerem o seu melhor, com inovidável boa vontade. O coletor de impostos manifestou certa estranheza e, dirigindo a 3 deles, seus conhecidos, asseverou: como poderá realizar, Lisandro, como aleijado como tu és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de severas acusações? E tu, Páfios, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os visitantes sentiram-se humilhados com aquele dedo direto em suas feridas, pois foram despertados para suas próprias deficiências. Mas Jesus havia dito em suas pregações carinhosas que o seu reino de amor alcançaria primeiramente os sofredores, pois o Pai, justo, misericordioso e bom, amava a todas as criaturas, principalmente os infelizes. E eles contavam com isso. Queriam ser de Deus, vibrar com as exaltações e promessas do Cristo. As palavras de Levi, no entanto, caíram-lhes como um balde de água fria, levando o grupo de pobres infortunados a retirar-se em desalento. O mestre pregaria no monte aquela tarde. Quem sabe ministraria ensinamentos que eles precisavam ouvir. Após alguns minutos, depois da saída dos infortunados, chegaram à residência de Levi, Jesus e André. E eles começaram a conversar alegremente. O coletor de impostos, então, a certa altura da conversa, sorrindo ingenuamente, narrou o ocorrido de momentos antes e concluiu a sua exposição com os seguintes dizeres: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Houve um breve silêncio e o mestre redarguiu com bondade, batendo levemente no ombro de Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E Jesus continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre os tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Naquela tarde, como estava previsto, Jesus, vendo as multidões, subiu ao Monte das Oliveiras e, de lá, proferiu a mais bela página moral já ouvida no planeta, a qual ficou conhecida como o Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, certa vez, afirmou que se todos os livros da humanidade perecessem e só ficasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Naquela oportunidade, Jesus falou do reino dos céus e das virtudes que o espírito precisa ir sedimentando para tomar parte nesse reino. E a primeira bem-aventurança a que o mestre se referiu foi: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. E o mestre deixou bem evidente que dentre esses bem-aventurados havia um espaço reservado para os vencidos e sofredores do mundo inteiro.
estava entre os circunstantes, o grupo de infortunados que esteve antes na suntuosa residência de Levi. E estes, quando Jesus concluiu a sua exortação, sentiram-se incluídos, deixaram o local jubilosos porque entenderam a mensagem do Mestre. Sabiam que faziam parte daqueles que contribuiriam para o estabelecimento do reino de Deus na terra. É exatamente sobre esta primeira bem-aventurança que nos propomos a tecer algumas considerações hoje, nesse ambiente virtual, para amigos tão queridos. Esse tema nos foi proposto pela Direção de Estudos Espíritas lá do Damasco, e ele veio com um questionamento transversal bastante interessante, até que eu tive uma certa dificuldade para fazer a conexão entre ele e o tema principal. Qual foi o questionamento? Você é uma receita de bolo pronta? Eu divido esse questionamento com vocês que estão me assistindo nesse momento. Você é uma receita de bolo pronta? Responde para mim. Sim? Não? Por quê? Vou dar um minutinho para vocês responderem, pensarem e responder. Sim, não, por quê? Enquanto isso, eu vou dizer para vocês o seguinte, que esse tema nós delimitamos no capítulo 7, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente do que é preciso entender como pobres de espíritos. Então, essa vai ser a delimitação do tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje. E aí, o nosso questionamento. Você é uma receita de bolo pronta? Sim? Não? Por quê? Eu vou me filiar àqueles que responderam que não. Por quê? Porque a natureza é dinâmica. Tudo na natureza evoluciona. E nós somos parte da natureza. Portanto, nós estamos inseridos nesse processo evolutivo. Ora, se nós evolucionamos, obviamente, nós não somos uma receita de bolo pronta. A resposta, a parte final da resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos dá suporte a essa nossa assertiva. Vejam só. Os espíritos benfeitores da humanidade dizem para nós, lá no finalzinho da questão, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam em gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos que, inconscientemente, se constituem os agentes. Então, veja, se nós passamos por essas fases, né, até que tenhamos consciência plena, até que estejamos no gozo pleno do nosso livre-arbítrio, é porque nós estamos num processo evolutivo. Né? Estamos num processo evolutivo. Então, não somos uma receita de bolo pronto. Eu costumo trazer para, vamos dizer assim, fundamentar, para robustecer esse entendimento, essa imagem, né, da escultura esculpindo-se a si mesmo, para representar o nosso processo evolutivo. Nós somos os construtores de nós mesmos. Nós somos os construtores do nosso destino. Não é isso? Se nós fôssemos uma receita de bolo pronta, nós já seríamos a escultura esculpida, e, no entanto, não. Somos nós que temos que caminhar, que nos esculpir. E os espíritos concluem dizendo para nós assim, olha, primeiro executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas no mundo material. Depois, poderão dirigir no mundo moral. E aí, isso até nos reporta a parábola dos talentos. Né? Na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, né, mais tarde, quando suas inteligências houverem alcançado
um certo nível de desenvolvimento, então nós vamos recebendo a intendência de coisas maiores. E aí os espíritos concluem dizendo, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não consegue apreender em seu conjunto. André Luiz falava para nós que nós somos ligados por elos psicológicos que a gente sequer se dá conta. Não é? E o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ele complementa esse nosso raciocínio quando ele diz para nós, olha lá, respondendo à questão, olha a questão que ele diz para nós. Como devemos proceder para dilatar a nossa capacidade espiritual? Ora, se nós dilatamos a nossa capacidade espiritual, significa dizer que, de fato, nós não somos uma receita de bolo pronta. Não é? Nós estamos num processo. E aí Emmanuel responde, ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio. Olha só, se nós temos que despender um esforço próprio para chegar em algum objetivo, significa dizer que, de fato, nós não somos uma receita de bolo pronto. Não é? Dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, vejam, meus irmãos, nós somos perfectíveis, não é? Mas essa busca da perfeição, ela requer que despendemos um esforço de nós mesmos, para que nós podemos chegar à nossa destinação de espíritos imortais. Logo, nós não somos, e é por isso que eu concluo afirmando que nós não somos uma receita de bolo pronta. Mas há um outro viés que precisa ser objeto da nossa análise. E aí, Sander, nós teremos um outro vídeo. E aí, como é que já tem a informação ou não? Ó, a Ju Pimenta aqui, ela colocou que no canto do vídeo tem o alto-falante com X. É só clicar lá. Foi a única pessoa que respondeu. Nem o meu zap, ninguém. O pessoal também não sabia. No canto do vídeo tem um alto-falante com X. Aqui não tem, não. De fato, nós não temos. Bom, eu não sei se todos conhecem, é do Amigo da Luz, é um vídeo Bolada com o Bolo. Vamos ver se a gente consegue, não sei, compreender mais ou menos. A gente vai ter que dar umas explicações com relação a isso, né? Ela falou, Júlio, que é à direita embaixo. À direita embaixo. Aqui tem algumas coisas. Vou deixar passar então. À direita embaixo. Aqui eu não tenho, não. Então nós temos aí, né, uma moça preparando uma receita de bolo. E ela, com todo carinho, vai colocando os ingredientes, né, preparando a sua receita. A manteiga, bate. Feliz, bota em forma, né, ou bota na forma, leva ao forno. E quando ela vai lá pegar, se decepciona porque deu errado. E ela reclama porque ela fez tudo certo. Como é que deu errado?
repetiu toda a receita. E tem uns espíritos já ao fundo comentando que ela faz sempre do mesmo jeito, seguindo a receita, e não dá certo. E aí não dá certo de jeito nenhum. Por quê? Porque ela está fazendo tudo igual, tudo do mesmo jeito. E aí espera resultado diferente. E não vem o resultado diferente porque ela está fazendo igual. Ela confere a receita, percebe que estava faltando um ingrediente. Na hora que ela vai degustar o bolo com o namorado, alguma coisa dá errado. Porque ela, em vez de colocar açúcar, ela colocou sal. Aí deu tudo errado. Então, trouxemos esse vídeo para a gente... eles fazem uma colocação interessante, aqueles espíritos que estão ali em torno, inclusive um daquelas pessoas que fazem ali o papel do espírito, o Sidney Grillo, né, desencarnou na semana passada, lamentavelmente, Papai do Céu sabe de todas as coisas, né? Mas o Sidney Grillo desencarnou. E ele informa, então, ele faz um comentário trazendo à lume um pensamento de Albert Einstein, que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, e esperar resultados diferentes. Veja, por que nós trouxemos isso? Porque, de fato, há espíritos que se comportam como se fossem receita de bolo pronta. Passam inúmeras reencarnações fazendo tudo da mesma maneira, errando nos mesmos pontos. Esses espíritos têm sempre os mesmos resultados, marcam passos e, por assim procederem, atrasam suas caminhadas. E a gente não sabe, nem pode afirmar, se por acaso nós não somos um desses espíritos. Se a gente não vem errando sistematicamente, encarnação pós reencarnação, né? Quem é que pode garantir, se nós não viemos parar na doutrina espírita, por acréscimo de misericórdia do Altíssimo, para sairmos da estagnação? Quem é que pode nos garantir isso? Os benfeitores da humanidade, no entanto, nunca deixam de nos socorrer, de nos orientar. E, nesse sentido, o Dr. Bezerra de Menezes, ele nos informa que o estudo é um caminho para nos tirar desse círculo vicioso. Ele diz para nós assim, olha, o estudo, na abrangência que o caracteriza na Terra, quando não somente a leitura, mas a interpretação fecunda, e não somente esta, mas a viva sensibilização da alma, ser-nos-á lance decisivo no plano das aquisições definitivas do espírito, dotando-o dos instrumentos imprescindíveis à jornada, com a libertação real de suas faculdades, por muito tempo atadas à ignorância e aos vícios atávicos dos homens pretensiosos. Então, ele se refere a esses homens pretensiosos. Olha só, né? Já Sérgio, Dr. Bezerra, nos sugere o estudo. Já Sérgio Lopes, no livro O Código do Monte, que é o livro que serve de base para essa nossa conversa da noite, ele nos sugere a humildade. Vamos ver como ele fala para nós. Tratando da mesma questão, ele fala assim, as existências sucessivas pela palingenesia estão ligadas umas às outras por delicado fio emocional
inconsciente que mantém a individualidade presa a tendências e automatismo que nos caracterizam. Somente progredimos se apresentarmos um salto quântico, um pulo evolutivo, desprendendo-nos dos atavismos peculiares de nosso primitivismo ancestral. Significa dizer que mora em nós o personalismo registrado nas várias encarnações anteriores, repetidas vezes. E mecanismo que tende à repetição sucessiva dos mesmos modelos emocionais. E ele arremata dizendo para nós o seguinte, olha, para nos desvencilharmos desses comportamentos primários, somente através da humildade, a virtude que olha para si e vê que a natureza interior está empobrecida, que precisa dilatar-se de valores novos. É como se nós, através da humildade, olhássemos para dentro e constatássemos: sou pobre de espírito. Necessito enriquecer-me de novos valores, os de natureza espiritual. Então vejam, confreiras e confrades, o espírito imortal, de fato, não é uma receita de bolo pronto. Mas, em alguns casos, por conta de vícios atávicos, como nos fala Sérgio Lopes, como nos fala o Dr. Bezerra de Menezes, vícios atávicos oriundos dos nossos egoísmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade e de tantas outras derivações, o espírito se comporta como se receita de bolo fosse, fazendo sempre a mesma coisa. Às vezes nem por maldade. É porque, em certas situações, a sociedade se comporta daquela maneira. Em certas situações, ele tem exemplos daquele comportamento que ele acha que é correto. Mas, com o tempo, como nos ensinou o Dr. Bezerra, com o conhecimento, com o estudo, ele acaba se desvencilhando. Não é? O caminho para que nós possamos nos livrar desse círculo vicioso é a aquisição de virtude. E a humildade é a primeira virtude. Ou seja, é a virtude que abre os caminhos para a aquisição das demais. Por isso, Jesus iniciou as bem-aventuranças com essa virtude. É exatamente sobre isto que nós vamos falar doravante, robustecer a nossa conversa doravante. Como nós dissemos, esse nosso tema ele está delineado no capítulo 7, itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trouxe para nós uma reflexão interessante. Né? Ele coloca o que se deve, o que é preciso entender por pobre de espírito. Né? Essa, então, é a proposta do nosso trabalho. E aí a gente percebe o seguinte: pobre de espírito, como nós já aprendemos, ao tempo de Jesus, a linguagem litúrgica era o hebraico. Mas nas ruas o povo falava o aramaico. E o aramaico é uma língua pobre de vocábulos. Consequentemente, em várias situações, um significante tem vários significados. Isso acontece também na língua portuguesa. A palavra pobre pode ser utilizada em vários sentidos, como, por exemplo, eu disse que o aramaico é uma língua pobre de vocábulo. Mas eu posso dizer também que uma pessoa é pobre porque ela não dispõe de recursos materiais, ou porque essa pessoa tem uma autoestima baixa. Se eu disser, por exemplo, espírito pobre, ou pobre espírito, essas expressões terão conotações diferentes. Como eu poderia dizer, por exemplo, que um solo é pobre porque ele é estéril. Então, assim também é
o aramaico, mormente ao tempo de Jesus. Por isso, Kardec foi taxativo ao afirmar: Jesus não entende como pobre de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Tanto que ele diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. E aí eu queria que vocês guardassem bem essa expressão, não para os orgulhosos. Kardec ainda diz mais. Kardec diz para nós que, ao afirmar que o reino dos céus pertence aos simples, Jesus quis dizer que, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido nesse reino. Então, eu ousaria dizer aqui, até sem medo de errar, que simplicidade de coração e humildade de espírito são espécies do gênero virtude. Temos algum comentário aí, Sandra? Não, só o pessoal dando boa noite mesmo. Um monte de gente dando boa noite, mas eu acho que o pessoal tá igual a mim, refletindo sobre a situação do bolo. Eu tô desde quando você me passou o tema pensando no bolo. Entendi. Vamos aguardar. Se o pessoal perguntar alguma coisa aí, a gente coloca aí. Ô, Sandra, nós tínhamos um vídeo agora que era tão importante que tivesse som, rapaz, mas eu não consigo descobrir realmente onde é esse som. Era tão importante. Puxa vida. Falaram comigo aqui também que talvez, por causa que, como você é um link que está no slide, talvez não apareça essa opção de habilitar o som. E eu estava conversando aqui com a Evelyn também no Zap, que ela fez outra vez, ela falou que não aconteceu da outra vez que a gente teve a palestra, não precisou habilitar som, foi automático. Entendi. Aí a gente tem que estudar mais aqui do Bezerra para poder ver como é que faz isso. Bom, então nós tínhamos um vídeo que nós passaremos agora, um vídeo da professora Carla Damasceno, onde ela tece considerações bastante interessantes sobre o tema, sobre essa questão do tema. O que se deve entender por pobre de espírito? E ela diz para nós no vídeo dela, nos ensina no vídeo dela, que pobres de espíritos são aquelas pessoas ensináveis, aquelas pessoas flexíveis, aquelas pessoas que se inclinam, né, para o conhecimento. E ela faz até uma figura que eu achei espetacular. Ela cita o efeito do vento na relva, né? O vento, quando dá na relva, a relva se inclina no sentido da força do vento. Então, ela diz que pobre de espírito são essas pessoas que se inclinam na direção das coisas de Deus. Pobre de espírito seria aqui, no nosso caso, as pessoas que se inclinam, que são flexíveis para as questões espirituais. E aí nós fomos no livro Renovando a Atitude, de Hamed, e vimos que Hamed ele traz para nós um entendimento, ou melhor, o entendimento da professora Carla Damasceno é muito semelhante, guarda muita similitude com o entendimento de Hamed. Hamed diz para nós assim, está lá para que vocês possam acompanhar. Os pequenos e simples, aos quais se reportava o mestre, são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, absorvendo descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. E aí nós lembramos de Paulo, né? Quando ele fala, examinai tudo, retende o que é bom. Né? Por não serem ortodoxos, continua Hamed, ou seja, conservadores intransigentes, e nós temos no nosso meio, e aí é um comentário nosso, né? Nós temos no nosso meio pessoas que têm essa postura, uma postura muito conservadora, muito intransigente. Ele fala, por não serem ortodoxos, ou seja,
conservadores e intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúnem melhores condições para observar a vida com olhos de ver. Olha aí como Hamed coloca para nós a questão dos pobres de espírito. Né? Uma maneira totalmente diferente de ver a colocação que Jesus faz para nós. Então, nós vamos chegar à conclusão, nessa linha, que nós temos, no contexto de pobre de espíritos, pessoas conscientes do processo evolutivo que movimenta a vida. E, consequentemente, têm a exata noção do degrau em que elas se encontram na escala evolutiva e perfeita compreensão de que estamos todos em níveis diferentes. Esses espíritos tratam aqueles que se encontram mais atrás na caminhada com todo cuidado, valendo-se da lógica e de bom senso, que, segundo Hamed, nasce da voz do coração. Claro, nós não podemos olvidar, nesse contexto de pobre de espíritos, aquelas pessoas efetivamente pobres, na acepção mais comum desse termo, que quer seja pela sua condição, como citou Humberto de Campos, e nós falamos lá na introdução da nossa conversa, quer seja pela bagagem que já trazem como espíritos imortais, tornaram-se acessíveis à aquisição de valores espirituais, como disse Jesus lá no Sermão do Monte, como disse Jesus na explicação que ele dá a Levi naquele comentário, naquela conversa que eles estavam tendo, e nós mencionamos, que foi trazida para nós por Humberto de Campos. E aí, como contraponto de todas essas assertivas que nós fizemos, nós tínhamos um outro vídeo muitíssimo interessante, né, que trata de uma pessoa, eu acho que vai dar para a gente entender assistindo. Eu vou usar, então, passar ele aqui. É uma pessoa bastante arrogante, que trata, talvez até muitos conheçam o vídeo. Deixa eu usar, passá-lo aqui, para que a gente tenha uma ideia. Também é do grupo Amigos da Luz. Muito interessante. Se todos conhecerem, vai ser melhor ainda. Finge o que fala. Finge o que foi nada. Estamos brigando aqui com ele. Espera aí, gente. Não quer ir. Afirmou que não vai, a última vez. Parece que são os obsessores tecnológicos, Júlio. Ah, foi lá. Né? É uma pessoa que está trabalhando, vendendo bala no trânsito, e o outro, então, começa a escarnecê-lo, começa a humilhá-lo, né? Dizendo que a situação dele é uma desgraça, é fome, é miséria. E aí o outro afirma que está trabalhando. Ele humilha o vendedor, chamando-o de coitado. Aí o outro fala assim: meu irmão, eu não sou coitado, eu estou trabalhando, eu estou vendendo bala. Aí fala: você está gritando, você é orgulhoso. Olha só. Uma postura altamente orgulhosa.
Então, o motorista ele continua humilhando o vendedor de bala o tempo todo, né? Aí ele quer fazer uma selfie para mostrar para as pessoas que ele fez caridade. Chama o cara de mendigo, aí rasga a roupa do vendedor de bala. Olha só que coisa. Então, meus amigos, o motorista ele tem uma postura extremamente arrogante, prepotente, né? Humilha de todas as maneiras o seu semelhante, porque o semelhante é um vendedor de bala. Então, eu chamei a atenção quando Kardec diz que o reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Então, eu trouxe esse vídeo para mostrar exatamente o contraponto, né? Aquela postura que vai exatamente na contramão dos requisitos necessários para a conquista do reino dos céus. Ele deixa bastante evidente, uma pena que nós estamos sem som, mas fica bastante evidente que os nossos vícios nos afastam de Deus, né? E aí a gente vai para as nossas considerações finais, onde a gente afirma, sem medo de errar, que pobres de espíritos não guarda qualquer relação, não guarda necessariamente relação com a condição social do espírito. Quantas pessoas desprovidas até do necessário que nós conhecemos, que são orgulhosas, prepotentes, vaidosas, arrogantes. Vocês não conhecem alguém assim? Eu conheço, né? Por outro lado, Jesus nos ensinou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No entanto, há pessoas ricas que são virtuosas. O próprio Evangelho nos dá exemplo de duas pessoas que preenchiam lá os requisitos para entrar no reino dos céus. Levi, os dois eram cobradores de impostos, né? Levi e Zaqueu. Levi, que nós conhecemos como Mateus, né? E Zaqueu, que, nada obstante ter uma vida nababesca, né? Assim, afortunada, nada obstante viver no conforto, eram pessoas que preenchiam os requisitos para entrar no reino dos céus. Jesus se refere, num dado momento, lá numa página de Humberto de Campos, ele se refere a Mateus como um bem-aventurado, porque Mateus ouve e executa os ensinamentos de Deus. Ele se refere a Zaqueu como um bem-aventurado, porque Zaqueu, segundo Humberto de Campos, lá numa outra página do livro Boa Nova, ele utiliza a riqueza para gerar empregos, para matar fomes de pessoas em condições mais difíceis. Então, Jesus até... Humberto de Campos até diz que foi naquele momento que Jesus proferiu a parábola dos talentos, né? Então, é muito interessante. Assim como a condição não vai excluir aquelas pessoas que têm um grau intelectual mais elevado, né? Não vai excluir necessariamente a intelectualidade mais elevada, desde que essas pessoas preencham os requisitos para entrar no reino dos céus. Então, a gente vai repetir só para afirmar. Pobre de espíritos é igual a virtudes. Humildade. Porque a maior das virtudes é a humildade. E aí Kardec ele diz para nós, né, referindo-se à humildade, que no campo das virtudes, nada se inicia sem a humildade. A humildade é a virtude que nos aproxima de Deus. Por isso, Jesus inicia as bem-aventuranças falando dos pobres de espíritos, ou seja, dos humildes, das pessoas virtuosas.
Nesse momento, eu imagino que os amigos devem estar pensando, meu Deus, vivemos num mundo de expiações e provas. Somos espíritos imperfeitos. Trazemos conosco uma carga significativa de egoísmo e seus derivados, como o orgulho, que nos torna prepotentes, a vaidade, que nos torna arrogantes. São vícios que, nada obstante toda a informação que nós já possuímos, nos cegam. Né? Nada obstante todas essas informações, eles nos cegam. Vez por outra, nós somos pegos nas armadilhas, né, do status social, nas armadilhas do poder, da riqueza, nas armadilhas da beleza, da fama. São vícios que exacerbam, né, as nossas condições, circunstâncias que exacerbam os nossos vícios, conduzindo-nos para equívocos relativamente aos valores espirituais. Mas não nos desesperemos. Carlos Torres Pastorino, citado por Sérgio Lopes, lá no livro que nós já mencionamos, que serve de base para essa nossa conversa da noite, ele nos ensina que virtude é igual a virtus, do latim, que, por sua vez, se deriva de vir, varão, elemento forte, e que vir é proveniente de vis, força, que também é viril. Então, segundo Pastorino, virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo força moral. Com base nas explicações de Pastorino, Sérgio Lopes conclui que virtude não é a qualidade de quem já é bom, mas de quem está se esforçando para ser bom. Não diz respeito ao indivíduo que já chegou ao seu objetivo, mas de quem está no caminho. E aí nós lembramos Kardec, mais uma vez, quando lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja leitura nós recomendamos, remetemos o amigo, Kardec leciona que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, meus amigos, como nos diz Beto Guedes na canção Sol de Primavera, a lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Mas nós estamos no jogo? Nós preenchemos esses requisitos de que nos fala Kardec? Nós estamos nos esforçando para dominar as nossas más inclinações? Para nós fazermos parte do elenco que ajudará a construir o reino de Deus na Terra? Fazermos parte do elenco dos pobres de espírito que entrarão no reino dos céus? Será que nós preenchemos esses requisitos? É para nossa reflexão. Eu tenho um outro vídeo que eu não vale a pena trazer, sem som, mas é que eu vou lembrar mais ou menos, porque certamente a maioria já conhece. É o vídeo que fala, circulou muito também aí no Zap, né? Da xícara de café. Lembram da xícara de café? Ele fala, você vem com a sua xícara de café, mais ou menos isso, né? E alguém te esbarra de maneira que derrama o seu café. E aí alguém pergunta, por que derramou o café? A pessoa responde, obviamente, porque alguém me esbarrou. Aí a pessoa fala, resposta errada. Você derrubou o café porque você tinha café na xícara. Nós derrubamos aquilo que está na xícara. Se tivesse chá, derramaria chá. Se tivesse água, se tivesse uma outra coisa, derramaria a outra coisa. E ele fala que nos momentos difíceis da vida, quando a vida nos sacode, nós derramamos aquilo que nós trazemos por dentro.
Então, a pessoa que tem azedume, mau humor, que é dada a xingamentos, palavrões, ela vai derramar isto quando a vida lhe sacudir. Orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, como aquele motorista, né? Vai derramar isso. Naquela situação não estava sendo sacudido, mas estava demonstrando o que trazia por dentro. Então, que nós devemos nos empenhar para juntar, colocar na nossa xícara virtudes, né? Virtudes, coisas boas, para quando nós formos esbarrados, quando a vida nos sacudir, nós possamos, então, derramar coisas boas. E aí eu trouxe para a nossa reflexão 3 questionamentos, para encerrar a nossa conversa. Quando a vida nos sacode, o que cai da nossa xícara? As pessoas que não me são tão caras, veem o conteúdo da minha xícara como eu vejo? Percebe? Aquelas pessoas que não gostam muito da gente, vê o conteúdo da minha xícara como eu vejo? O terceiro questionamento para a nossa reflexão. Atualmente, nós encontramos, e nós também usamos, por conta da pandemia, máscaras. Mas tem gente que usa máscara até mesmo fora da pandemia, não é verdade? Então, a nossa última questão para reflexão é: a minha xícara tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que tem? Ou será que eu estou fingindo que sou virtuoso e que a minha xícara, de repente, não tem nada daquilo que as pessoas acham que ela tem? Então, a minha xícara tem, de fato, o conteúdo que as pessoas dizem que ela tem? Então, meus irmãos, nós estamos no jogo? Preenchemos os requisitos para fazer parte daquele elenco de pessoas que entrarão no reino dos céus? É para nossa reflexão mesmo. E veja, os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca. Então, eu estou falando tudo isso, primeiramente, para mim mesmo. Agradeço do fundo do meu coração a direção do Bezerra por essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e que Papai do Céu continue nos abençoando e nos livrando de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sander, é contigo, meu irmão. Júlio, tá me vendo aí? Não. Eu tenho que descompartilhar para te ver. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interrompi. Fechei. Pronto. Estou te vendo, meu amigo. Antes de eu fazer um pequeno comentário, eu vou botar aqui, você vai ver na tela aí, ó, a Regina Helena, que eu não vou ousar falar o segundo sobrenome dela, porque de tão chique que é, eu não sei ler. Ela colocou lá, pobres, eu também não ousaria. Os pobres de espírito são aqueles espíritos orgulhosos e vaidosos. Aquilo que você estava falando aí. Olha, o que nós trouxemos para a noite de hoje é exatamente o contrário. Né? Exatamente o contrário. Pobre de espírito são os humildes. Pobre de espírito, na visão de Jesus, são as pessoas humildes, as pessoas virtuosas. E nós frisamos bem, a humildade é a primeira virtude. É a virtude que abre caminho para as outras virtudes, para a aquisição das outras virtudes. Então, pobre de espíritos é sinônimo de humilde, virtuoso, porque são esses os requisitos que vão nos levar a tomar parte do elenco que entrará no reino dos céus, nesse estado de consciência que Jesus chamava de reino dos céus. Adelaide Salles colocou aí, ótima palestra, parabéns. Não me deixe vaidoso, Adelaide. A Lúcia colocou aí a mãozinha, agradecendo. Luci Rosana. O Júlio, o Ronaldo, desculpa, colocou parabéns, Júlio. Muito obrigado, Ronaldo. E tem muita gente aqui que deu boa noite, falando algo parecido com isso de agradecimento e tal. E enquanto você estava falando aí, Júlio,
Eu estava aqui refletindo. Eu vou fazer 20 anos que eu sou espírita agora, em junho. Que bom. Durante muito tempo, eu ficava assistindo as palestras, vendo os vídeos, lendo as páginas, pensando assim, fulano de tal que tinha que estar ouvindo isso. Fulano de tal? Que tinha que estar ouvindo isso, que tinha que estar vendo isso. Ah, Depois do tempo que eu percebi que falei, não, na verdade sou eu que tenho que estar ouvindo isso. certo. E tudo que você estava falando aí, eu estava imaginando. Será que realmente a minha xícara tem aquilo que o pessoal fala? E eu fiquei pensando. É muito importante. O vídeo do Amigo da Luz eu conhecia todos os vídeos do Amigo da Luz, aquele do da Bala. Será que em algum momento, às vezes que meio que sem querer ou fingindo que eu não estava vendo, eu não fiz algo parecido? Nesse momento que a gente está vivendo aí, que nem você falou de pandemia, a gente acaba se irritando muito fácil com algumas notícias, a gente acaba derramando aquilo que a gente tem na xícara, que nem você falou. E a gente acaba falando impropérios, e a gente tem que pensar muito em nós. A gente que tem que se modificar. E como você falou, né? O primeiro, a gente tem 2 ouvidos, né? E uma boca. Então, o primeiro é a gente. É verdade. E as pessoas têm o hábito de achar que a pessoa que, por exemplo... Aí você falou do status. Do status social. Tá, aí eu penso assim, eu não tenho status social, já estou preocupado com isso, mas será que eu não me vanglorio por estar presidente de uma casa espírita? Será que eu não me vanglorio por eu estar fazendo parte de uma reunião de obsessão? Será que eu não gosto de receber os aplausos? Sander, alguns desses comportamentos ainda não são, como você colocou, né? Ainda não são muito próprios de nós. Como eu disse lá, nós vivemos num mundo de expiações e provas. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós temos todas essas dificuldades. Sorte nossa que lá no capítulo 17, Kardec fala para nós, olha, aqueles que se esforçam para domar as suas más inclinações. Aí eu penso assim, olha, também penso como você, tenho que trazer um ensinamento para mim mesmo, né? Estou me esforçando realmente, ou estou me esforçando o suficiente para domar as minhas más inclinações, para que eu possa não me considerar, mas pensar que posso ser considerado pobre de espírito? Essa é uma grande questão que a gente precisa fazer, né? A gente precisa sempre refletir sobre essas coisas. É muitíssimo interessante. Eu aprendi muito preparando esse trabalho. E aprendi muito com esta oportunidade que nós tivemos aqui, né, de poder trazer novamente à colação o trabalho. Os vídeos fizeram falta, não tenha dúvida disso. Mas, e aí? Deu para entender, as pessoas compreenderam bem, certamente, como você, tornaram-se reflexivas, e o importante é que nós saiamos de um estudo como esse reflexivos. Aliás, eu me lembrei aqui, não vou me lembrar de detalhes, mas tinha um padre, o padre uma vez fez um sermão, né? Um sermão maravilhoso, todo mundo ficou encantado, e na hora que os fiéis estavam saindo da igreja, o padre estava na porta, e as pessoas dando parabéns a ele pelo sermão daquele dia. E ele, quando entrou, ajoelhou-se e pediu perdão a Deus. Mas aí você vai entender por que ele pediu perdão a Deus. Porque a palestra foi maravilhosa, mas não levou as pessoas à reflexão. Então, o importa é que haja uma reflexão. Por isso a gente preparou com jeitinho, para a gente não ter que pedir perdão depois, entendeu, Sam? A Yara Malvão colocou aí, boa noite, amigos do Bezerra, foi muito esclarecedor o estudo da noite. E tem uma moça aqui que eu acho que você não conhece, mas se você não conhecer, você vai conhecer agora. A Jaqueline Viterbo. Aqueles que reconhecem que nada sabem e que são flexíveis à aprendizagem. Acho que você conhece, né, Jaqueline, um pouquinho, então... Eu conheço um pouquinho. Rapaz, e aí, Júlio, eu quero de novo pedir desculpa não só ao pessoal aí, mas a você. A mim, de jeito nenhum, né? E eu não sabia que ia dar esse problema. Mas aquilo que a gente estava falando lá no bate-papo, né? É na prática que a gente vê a teoria. A teoria é bonita, mas e na prática? Aí aconteceu toda essa situação. Então, eu quero te agradecer também pela oportunidade.
por ter aceitado o nosso convite. E teremos outras oportunidades, não só no virtual, aí nas lives, como no presencial, quando a gente voltar. Eu não sei se a Jaqueline gosta de fazer palestra, não, mas eu estou pensando nela também, mas eu acho que ela não gosta muito, não. Não tem tempo, tem um negócio desse. Bota ela na fita para fazer aí, para ver como é que... Ela vai se sair bem, porque ela é uma pessoa muito dedicada quando recebe um compromisso desse, entendeu? Se você convencê-la a fazer, ela vai se sair bem com certeza. Com certeza. Mas, Sandra, quem tem de fato que agradecer sou eu, né? Porque é uma belíssima oportunidade de trabalho, e cada vez que a gente faz um trabalho desse, a gente cresce um pouquinho mais, porque aprende um pouco mais. O Dr. Bezerra fala para nós, né, do estudo. Então, a gente acaba estudando, acaba assimilando novos conhecimentos, nova maneira de ver. Né? Eu não via a expressão pobre de espírito da maneira que foi colocada, é que a gente não pôde ver, mas pela professora Carla Damasceno, no vídeo que ela coloca, é muito interessante. Né? As pessoas flexíveis, as pessoas ensináveis, como ela coloca. E aí você começa a ter uma outra visão e você descobre que pobre de espírito realmente não tem nada a ver com a condição social do espírito, mas sim com aqueles requisitos que a gente só cresce. É maravilhoso. Eu sou um apaixonado pela nossa doutrina. Patrícia, a Patrícia comentou aqui para a gente correr atrás de como habilitar o som. Pode deixar, dever de casa nosso. Falar nisso, quando você souber, você me ensina para eu não fazer outro fechando desse. Eu já estou conversando com o pessoal da casa lá para a gente pesquisar como é que vai. De repente o Marlon, lá da Casa de Cultura, pode explicar. A gente vai... Não vamos cometer novamente essa falha. E agora a gente vai... faz parte. É verdade. Pior se eu não tivesse tido como fazer a palestra. Pelo menos a gente teve e foi muito esclarecedor. A Joana Dark também colocou aqui que agradece muito, que foi ótimo. Joana, talvez você conheça, lá do Bezerra. Muito obrigado, Joana. E agora a gente vai fazer a nossa prece final. E nesse momento, eu quero lembrar aos nossos amigos da casa, que frequenta a Casa Bezerra, sabe? No final do ano, a nossa querida Ângela desencarnou, né, a esposa do Jairo, por complicações do Covid. E o Jairo está internado com Covid, mas aparentemente ele está se recuperando. E a Ângela faria aniversário hoje. Entendeu? Então a gente vai fazer uma prece aqui, fazendo homenagem a eles, né, agradecendo a eles e pedindo para envolver todo mundo que bom. Do nosso planeta aí, para poder a gente passar por esse momento delicado, também pelo Sidney Grilo, que desencarnou também, que ele tanto alegrou a gente, né, com os vídeos. É verdade. E vai continuar alegrando da espiritualidade também. Então, certamente. A gente vai fazer agora nossa prece final. Jesus, bom e amado Mestre, mais uma vez agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Agradecemos aos mentores da nossa casa e aos mentores de todos nós que aqui estivemos participando dessa reunião da noite de hoje. Envolva, Mestre querido, a todos os nossos companheiros que estão passando por dificuldades em virtude do momento que nós estamos passando, a nossa irmã Ângela, o Jairo, o Sidney, que me foi relatado, e todos os outros que a gente nem conhece. Pedimos também que a espiritualidade amiga possa envolver aos médicos, a toda a equipe da área da saúde, aos cientistas, que possam nos auxiliar neste momento que nós estamos passando, importante para a nossa reflexão. E fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Pessoal, muito obrigado por tudo. Júlio de novo. Pessoal, tchau. Foi um prazer.